paz do Senhor Jesus. Deus é bom e opera maravilhas. Salmos 33, versículo 12. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolhera. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, onde estaremos falando aqui hoje sobre as bem-aventuranças. Glórias a Deus. As aventuranças de Deus. Essa aqui é minha toga, a bandeira do Brasil. Glórias a Deus. Salmo 33, versículo 12. Glórias a Jesus. Leia a escrita que está na bandeira. Glórias a Deus. Ordem e progresso. Glórias a Jesus. Vamos à meditação da palavra de Deus. Glórias a Deus. Porque Deus, Ele é fiel com a tua vida, com a minha vida e com as nossas vidas, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Deus é fiel. Vamos meditar no que a Bíblia diz. Aqui é o alimento para a nossa alma. A nossa alma, que está aqui dentro, a nossa alma se alimenta disso aqui, ó. A palavra de Deus. Vou ajeitar aqui na câmera para você ver que eu estou com a Bíblia, ó. Bíblia. A nossa alma se alimenta disso aqui, ó. Da palavra de Deus. Entendeu? Às vezes a tua alma está aflita, está triste, está angustiada por falta do alimento verdadeiro. Estão dando miojo para você, não estão dando alimento forte. Por isso que a tua alma está sedenta. A tua alma precisa se alimentar da palavra de Deus. A sua alma está com fome. A sua alma quer se alimentar da palavra de Deus. É desta palavra que a sua alma se alimenta. Glórias a Deus. Não escute qualquer pregação. Só aquela que estiver mostrando verdadeiramente o que a Bíblia diz. Glórias a Deus. Entendeu? Estamos entendidos? Alimento da alma é a palavra de Deus. Inúmeras são as provas desde o Gênesis até o Apocalipse, mostrando que o alimento da nossa alma é a palavra de Deus. Glórias a Deus. Vamos à mensagem da palavra do Senhor. Estaremos lendo aqui. Você não precisa ficar com medo não, irmão. Toda vez que você lê a Bíblia aqui que estiver falando de demônios, Satanás, morte, inferno, não precisa ficar com medo disso não. Você tem que saber a verdade mesmo. Se você estiver sem salvação, o destino é esse, vai parar nesse lugar. Mas se você estiver salvo em Cristo Jesus, não amando este presente século, não seguindo o segundo curso desse mundo, aí sim, você vai herdar o reino dos céus. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Vamos à mensagem da palavra de Deus. Gostaram do óculos? Também gostei. Não é montagem não, tá? É real. Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao 12, que diz assim a palavra do Senhor. Jesus, vendo a multidão,
assentando-se, aproximando-se dele, os seus discípulos. E abrindo a sua boca, ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão galardoados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguindo, e mentindo, e disserem tanto mal contra vós, por minha causa. Glórias a Deus. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Glórias a Deus. Só aqui já dá para entender o porquê da perseguição, o porquê da fofoca, o porquê da mentira, o porquê de tantas coisas que se levantam contra aquele que está falando a verdade da palavra de Deus. É porque o inimigo de nossas almas, Satanás e os demônios, começa a persuadir algumas pessoas para que a verdade não venha a ser mais falada. Por isso que é tanta luta, tanta prova, tanta perseguição, e vem da onde a gente menos espera, irmão. Veja Jesus, modelo exemplo, Jesus Cristo. Começou a dar problema entre ele e os discípulos, não porque Jesus queria, é porque muitos discípulos ainda não estavam convertidos e outros estavam seguindo a Jesus por interesse. E quanto mais Jesus falava a verdade, quanto mais Jesus procurava falar abertamente, mais havia o murmurinho, mais havia o falatório, mais havia o tititi. E tinha aqueles que tinham o prazer de fofocar, inventar e contar mentira contra Jesus, que aqueles que não tinham ainda o entendimento da verdade acreditavam. Veja o que os escribas, fariseus, saduceus e os herodianos fizeram. Perseguiram Jesus de uma tal maneira, irmão, e acusando Jesus de tantas coisas que não tinha nada a ver com a vida de Jesus. Sabe por causa de quê? Jesus, ele vivia a sua vida própria. Jesus, ele trabalhava. Jesus, ele dava exemplo. Jesus não ficava de fofoca e de tititi pelos cantos. Jesus não ouvia conversa fiada. Jesus era a verdade. E por causa dessa verdade, houve-se uma grande perseguição. Aí aqui ele diz: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se e aproximou-se dele os seus discípulos. Quando Jesus vê a multidão que estava ali para o ouvir, e os seus discípulos também, ele não se vê a não ser numa única obrigação: ensinar a verdade. O versículo 2 diz isso, ó, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo. Ensinava o que, irmão? Diz aí para mim. Ensinava o quê? O que ele ensinava? A palavra de Deus. Essa era a preocupação de Jesus, em ensinar a palavra de Deus. Jesus Cristo queria ganhar tempo e não perder tempo, porque ele sabia que a vida nessa vida é passageiro, irmão, vai acabar. A vida nessa vida vai se findar. E o que nós temos que fazer, e nossa obrigação é pregar o evangelho, testemunhar, cantar louvores, fazer a obra de Deus, porque quando atravessarmos desta vida para outra, para poder entrarmos no céu de cabeça erguida, irmão,
ou ia ao paraíso de cabeça erguida. Fiz a minha parte, Senhor. O Senhor não quis que eu ficasse mais lá na terra, pelo menos o que deu para me fazer eu fiz, tá bom? Fiz a minha parte, Deus. A única coisa que Deus vai fazer, sabe o quê? Verdade, meu filho. Confiei a minha palavra em você e você honrou. Confiei os meus dons a você, conforme está em Romanos, que os dons e a vocação Deus dá sem arrependimento, e você honrou. Jesus, qual é a frase que ele tem que ouvir, Jesus? É o que está aqui na Bíblia. Vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está guardado desde a fundação do mundo. Por isso que nós temos que fazer a nossa parte, irmão, nesta vida. Não podemos se deixar se levar por esse mundo. Não podemos deixar se enganar por Satanás e os demônios. Não podemos se deixar se levar pelos desejos da carne e sentimentos diabólicos que têm destruído a muita gente. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Quando chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, teus irmãos estão aí fora e tua mãe também. Jesus foi correndo lá. Mamãe, irmão, mamãe, irmão. Foi isso. Qual foi a resposta de Jesus? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos são aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Se você quer ganhar os teus familiares e cumprir a palavra do Senhor, honre a palavra de Deus. E o que é honrar a palavra de Deus? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Glórias a Deus. Agora, muitas pessoas com sentimento diabólico têm abandonado as coisas de Deus e bota familiares, amigos, presente século, mundo, diabo, o escambau dessa vida acima de Deus. Enquanto que a Bíblia diz: amai a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Primeiro Deus e depois o próximo. Glórias a Deus. Como é que você vai salvar as pessoas se o teu Deus e Jesus fica sempre em segundo plano, fica sempre em último lugar? Eu vou entregar tudinho aqui hoje, hein? Aí depois você murmura. Aí depois você reclama. Por que eu tô passando por isso? Por que isso? Aonde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Aonde é que está teu coração? Na tua mulher? No teu marido? Nos teus filhos? Nos teus netos? No teu sobrinho? Nos teus amigos? No mundo? No Satanás? Nos demônios? Na tua carne? Aonde é que está teu coração? O teu coração tem que estar aqui, ó. Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. O teu coração tem que estar aqui na palavra de Deus. Mas, irmão, eu não consigo. É uma força negativa que me leva para trás e eu não consigo. Claro que você não vai conseguir. Se você não lutar, você não vai conseguir. Se você não insistir, você não vai conseguir. O que Jesus falou? Que o reino dos céus é tomado à força, é com insistência, é com perseverança. E a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, irmãs, eu não sou diferente de vocês. Todos os desejos contrários vêm. O mundo me ataca,
Satanás e os demônios me atacam, a minha carne tenta me enganar, várias oferendas vêm até mim, vários convites, agora eu é que tenho que resistir. O que é que a Bíblia diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, se você não resistir, meu amigo e minha amiga, infelizmente você vai ser um derrotado. Eu não comecei agora, irmão. Eu não comecei agora, eu estou desde 1997. Eu aceitei a Jesus em 1997. Eu tenho estrada. Eu tenho uma caminhada longa. Eu posso falar porque eu tenho experiência. Várias adversidades aconteceram para me voltar atrás. Vários convites. Várias oferendas. Mas eu rejeitei por quê? Eu encontrei na Bíblia que Jesus é 10 vezes melhor ou 100 vezes melhor do que qualquer coisa nessa vida. E às vezes, e é sempre o que acontece, as pessoas colocam o mundo acima de Deus e depois vem o preço e a consequência do pecado. Porque a Bíblia diz, o que você planta, você vai colher. Você vai colher. Hoje você inventa fofoca com a minha vida, amanhã vão inventar com a tua. Hoje você persegue o santo, amanhã vão te perseguir. Hoje você se levanta contra quem quer que seja, amanhã vão se levantar contra você. É aquilo que você planta, você vai colher. Glórias a Deus. Vigie a hora. Glórias a Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Por isso, irmão, que eu só planto a pregação. Para mim colher, sabe o quê? Paz. Ainda além que vem a perseguição, que eu sei que vem por causa da pregação do Evangelho, que tem sempre um ou outro que fica, ai, ui, pra que isso? Que Evangelho é esse? O mundo já tá um caos. O mundo já está em dificuldade. E eles ficam pregando essas mensagens apocalípticas. Esses pregadores apocalípticos não sabem o que está falando. Ah, para com essa conversa fiada. Você está querendo se esconder atrás de alguma coisa. A palavra te achou, né? Porque você sabe que pecado não entra no céu. Você sabe que a Bíblia diz que os bêbados não herdarão o reino dos céus. Os viciados não herdarão o reino dos céus. Os que usam cigarro não herdarão o reino dos céus. Os que usam droga não herdarão o reino dos céus. Os que são abomináveis, incestuosos, imorais e zoofilistas também não herdarão o reino dos céus. Está escrito aqui, irmão. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Eu não posso ser imparcial. Prometer uma coisa que eu sei que não vai acontecer. Estão prometendo o reino dos céus para todo mundo, mas é mentira. Nem todo mundo vai se salvar. Se não tiver em conformidade com a palavra de Deus, tu nunca herdará o reino dos céus. Isso não é fundamentalista, isso é realidade, e até Jesus falou. Glórias a Deus. Agora, o que cabe é você, é uma particularidade, é algo pessoal entre você e Deus. Se a tua liderança, ou por quem você está sendo liderado, não te ensina a verdade, cabe a você procurar a verdade. Essa aqui é a realidade. Porque se a pessoa quer ir para o inferno, que vá sozinho, mas não vá você. Você entendeu o que eu estou falando? Você entendeu o que eu estou falando? Salvação é coisa séria, irmão. Salvação de uma alma é coisa séria. Não fica esperando a verdade chegar sexta-feira ou domingo, eu sei lá qual é o dia de culto na tua igreja. Não fica esperando esses dias para você saber da verdade, não. Procura a verdade por você mesmo. Como? Vai ler a Bíblia, vai orar, faça um seminário por correspondência,
faça um cursinho bíblico, sei lá, busque o conhecimento, compre bons livros espirituais, mas entenda a realidade da verdade para você se salvar e ainda salvar os que estão a teu redor. Pensa que está sendo fácil, irmão? Pensa que está sendo fácil para mim? Está sendo fácil, não. Às vezes eu tô rindo aqui, tô conversando, tô cantando louvor, mas só Deus sabe a luta e a prova que eu tô passando. Só Deus sabe o tititi, a fofoca e o levante que vem. Só Deus sabe quantas pessoas se levantam contra a verdade que eu acredito naquilo que está na Bíblia. Só que eu não dou confiança para isso. Eu não dou confiança para isso, sabe por causa de quê? Porque eu tenho as minhas convicções de acordo com como diz a Bíblia. Eu não me levo por comentários alheios, nem por fofoca, nem por levante. Eu acredito na Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse. Se muitos religiosos, muitos, não são todos, mas se muitos religiosos não querem crer mais no poder e na eficácia das Escrituras, eu creio nela, do Gênesis até o Apocalipse. Glórias a Deus. E dou testemunho da verdade enquanto eu viver. Glórias a Deus. Eu falei aqui uma vez, irmão, e eu provei daquilo que eu falei. E eu, lá na minha igreja, eu preguei com o tema de mensagem: fofocologia. Vá lá assistir essa mensagem. Fofocologia, a profissão do fofoqueiro. Veja lá aquela mensagem, eu provo pela Bíblia que o fofoqueiro, meu amigo e minha amiga, está contaminado de demônios. E detalhe, o fofoqueiro não está puro, não, está possuído. Ele está impulsionado por demônios. Por isso que ele te persegue com mentira e com fofoca contra a tua vida e contra a minha vida. É legião, irmão, que está nessas pessoas. Quer ver uma coisa? Na última ceia, eu discordo aí com alguns pastores aí que dizem que o demônio não entra na última ceia. Não entra não? Não participa não? Não vigia não, para você não ver. Na última ceia, Jesus Cristo estava dando a última ceia. Quem aparece na última ceia sem ser convidado? Jesus Cristo chamou os seus 12 discípulos para participar da última ceia antes que lhe acontecesse aquilo que lhe aconteceu. Ele está alegre, ele está feliz dando a última ceia, mas de repente Jesus olha na direção dos discípulos e ele vê quem? Satanás. Até no exato momento, Judas Iscariote ainda não havia sido possuído, mas estava manipulado. Tem a questão da possessão e da manipulação. Algumas pessoas que são fofoqueiros estão sendo manipulados por espíritos malignos. E outras pessoas já estão possuídas. Isso é bíblico, isso. Entendeu? E eu provei isso na mensagem que eu preguei sobre fofocologia. Eu mostrei do Gênesis até o Apocalipse. Glórias a Deus. Aí Jesus sinaliza na última ceia: eis que no meio de vós há um diabo, e eu serei traído. Os discípulos olham um para o outro. É eu, Senhor, 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 é eu, Senhor. Aí Jesus falou: aquele a quem eu der o bocado me trairá. Mas todos tomaram do bocado, irmão. Todos tomaram do bocado. Só que só um ficou possuído. E outra, eu concordo com a Igreja Universal. Vou falar um negócio aqui. Tem muita gente aí que fica metendo pau na Igreja Universal. Eu já até vi aí um santinho, uma santinha aí, metendo pau na Universal, falando mal da Igreja Universal. Mas a Igreja Universal é a
não vou dizer a única, não vou generalizar, mas é umas que está na liderança considerada pelo reino dos céus, porque ela combate o diabo cara a cara, frente a frente. Você querendo ou não querendo acreditar. Eu não sou da Igreja Universal. Eu sou da Igreja Pentecostal Tempo da Restauração. Eu não sou de lá. Mas eu admiro o trabalho de lá. Eles batem de frente, cara a cara com o próprio Satanás. E já teve gente, até amigo meu, que falou para mim assim: ah, isso é montagem. Na Igreja Universal é montagem. Principalmente quando eles estão entrevistando o demônio, que o demônio diz no corpo da pessoa que é o próprio Satanás. Meu amigo e minha amiga, se você não entende o que aquela liderança religiosa está fazendo, calha a tua boca e vai estudar. A Igreja Universal do Reino dos Céus está 100% certa. Entre as igrejas que eu conheço, ela é a única, uma delas, que está batendo frente a frente contra o diabo, coisa que você não tem coragem de fazer. Quem fala mal da Igreja Universal tem rabo preso com Satanás. Me desculpa a expressão, não era isso para me fazer, acabei fazendo. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Está ao vivo, não tem nem como eu editar. Agora já falei. Quem bate de frente contra a Igreja Universal, vou repetir, tem rabo preso com o diabo. Não tem coragem de encarar o próprio Satanás ou os próprios demônios, porque está em pecado, está escondendo o seu pecado e não quer deixar transparecer. Glórias a Deus. Mas aqui na Bíblia, conforme eu te falei, na última ceia, ali é bem claro. E eu já vi muitos pastores. Não, aqui na última ceia, o Satã não entra. Aqui não, aqui é o lugar mais santo que tem. Quem te enganou? Quem te enganou? Satanás pode estar participando com vocês na última ceia e vocês não sabem. Se a de Jesus ele foi participar sem ser convidado, ali era uma reunião. Ali era uma reunião de despedida de Jesus e os discípulos. Jesus não convidou Satanás, mas ele foi, sem ser convidado. Quando Jesus dá o bocado da última ceia a cada discípulo, que ele dá a Judas Iscariote, Judas Iscariote fica possuído, a Bíblia é bem clara. E eis que Satanás entrou em Judas. Ele não ficou do lado de fora nem do lado, ele entrou para dentro de Judas. Quando ele entra para dentro de Judas Iscariote, olha o que Jesus fala. O que você tem que fazer? Faça depressa. Ele não estava falando com Judas Iscariote, porque naquele exato momento, quando Satanás entra dentro de Judas Iscariote fica inconsciente. Ali Jesus já estava falando direto com o diabo. Mas, irmão, por que Jesus não libertou Judas? Por um porém. Porque Jesus já tinha dado oportunidade para Judas Iscariote, há muito tempo para se arrepender e ele não se arrependeu. Então, naquele exato momento, Jesus fala direto com o próprio Satanás, dizendo assim, o que tu tem que fazer, faça depressa. E aí? Está na Bíblia. Você vai dizer que é mentira? Ou você vai continuar dizendo que o que aconteceu ali foi uma fantasia? Quando ele sai dali, ele já sai para ir nos escribas, fariseus, para negociar. Negociar a morte de Cristo. Aí você conhece a história, que você sabe que tudo acontecera daquele jeito. Como eu sinalizei acerca da Igreja Universal, eu já tive em outras igrejas para ver esse tipo de trabalho que era igual ao de lá, logo no início da minha conversão. Só que de lá para cá as igrejas pararam de fazer isso, porque tem alguns motivos, glórias a Deus. Primeiro, por causa de rebelião do próprio pastor.
Segundo, pecado entrou em muitas igrejas. Terceiro, a palavra de Deus não é mais honrada como a palavra de Deus, porque isso faz parte dos sinais, entendeu? Não é que seja errado, já está na Bíblia, faz parte dos... E estes sinais seguirão os que crerem, em nome de Jesus. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos e farão diversas maravilhas. Por isso que eu falei que a Igreja Universal do Reino de Deus está 100% certa. Como é que você vai criticar uma instituição que está combatendo o diabo? Pelo contrário, eu vou apoiar. Comprei até alguns livros do Edir Macedo e de outros obreiros. Eu vou apoiar esse tipo de trabalho. Tá combatendo o diabo? Combatendo o demônio? Graças a Deus, tô com vocês! Fui lá e comprei, tá aqui, ó. Cadê, ó? A última pedra, aqui, ó. Principalmente do líder principal da Igreja Universal aqui, ó. Ó. Orixás, caboclos e guias, deuses ou demônios. O livro de lançamento do bispo Edir Macedo. Aqui ele explica toda a estratégia do capeta para você derrotar Satanás e os demônios. Tipo de obras assim eu apoio. Eu não fico do lado de pessoas que tá defendendo o diabo e os demônios, não. Esse tipo de pessoa tem rabo preso com Satanás. Tá em pecado. Tá em pecado. Por isso que não combate as trevas. Ah, eu sou de Deus. Tá defendendo o demônio? Tu tá em pecado. Mas por que o irmão é desse jeito? Por que o irmão fala contra as trevas desse jeito? Porque se não fosse a misericórdia de Deus, uma hora dessa eu estava queimando no inferno. Salmos capítulo 9, versículo 17. Porque em 1997, quando eu me converti, o diabo já tinha um plano, um projeto para me morrer e ir para o inferno. Quando eu fiquei sabendo disso, aí se eu já estava irado, eu fiquei mais irado ainda contra o Satanás e os demônios. Não é contra pessoas, mas contra o Satanás e os demônios. Você tem que lutar contra os demônios. Você tem que lutar contra Satanás. Não é contra pessoas. Você tem uma violência, uma força muito grande contra mim. Agora, contra o diabo, você tem medo. Você tem rabo preso. Você está em pecado. Porque você não consegue lutar contra as trevas, mas consegue lutar contra mim. Consegue lutar contra instituições que estão combatendo as trevas. Eu sou realista, irmão. Eu sou realista. Entendeu? Glórias a Deus. É facinho, né? Lutar contra a pessoa, contra o próximo. Facinho. Você tem uma força do caramba. Quem olha assim, você é o santão e a santona. Você consegue. Mas quando fala em combater o diabo, você faz até o sinal da cruz. Cruz credo, isso aí eu não quero não. Tá amarrado, tá amarrado. Você vai amarrar o que tá em você, ora. Se você não consegue combater as trevas, é porque você já está amarrado pelas trevas. Eu vou falar tudinho aqui hoje, hein? Ontem foi 3 mensagens que eu preguei. De manhã, de tarde e de noite. Hoje vai ser de novo. Esse horário é o primeiro horário da primeira mensagem que eu estou pregando. As bem-aventuranças e trazendo uns tópicos de revelação que Deus quer falar. Quando for 2 horas da tarde, eu vou retornar aqui de novo, hein? E a mensagem vai ser mais forte ainda, mas vamos continuar. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Aí o versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Meu amigo e minha amiga, não se preocupe. Essa luta vai acabar. Essa prova vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. O Senhor, Deus de Israel, pelejará por vós, agirá por vós, e tu verás a recompensa de Deus. Glórias a Deus. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Glórias a Deus. A gente que procura na mansidão fazer a vontade de Deus,
Eu só consigo ser violento contra as trevas, irmão. Contra as trevas e o pecado e o mundo, eu consigo ser violentão. Fico valente. Agora tem pessoas aí, irmão, que eu fico observando. É valentão contra o próximo, contra a próxima, e até contra o próprio parente. Mas violência contra Satanás e os demônios você não vê. Aí você fica olhando assim. Qual é a diferença? Aí na hora você fica com suas dúvidas, né? Se a pessoa está sendo usada verdadeiramente por Deus, ou está sendo usada pelo diabo? Aí na hora você fica com suas dúvidas. Quando eu estou falando aqui contra o mundo, contra Satanás, contra os demônios, contra a carne, contra os pecados, a minha intenção não é atingir pessoas, é causar libertação. Só que a maioria das pessoas está enquadrado nisso. Só que mesmo elas estando enquadradas, elas têm que saber a verdade. Eu não estou se levantando contra ninguém. Estaria sim, se eu estiver dando nome aqui. Eu não estou dando nome de ninguém. E eu sempre deixei aberto. O que eu falo aqui quando eu deixei aberto? Você não é obrigado a me ouvir. Tá vendo que eu estou entrando ao vivo? Estou fazendo a minha live, você não gosta daquilo que eu prego? Desliga. Coloque outro endereço. Você não é obrigado a me ouvir. Agora, nesse endereço, que eu me cadastrei para isso nas redes sociais e mídias sociais, foi para falar a verdade. Eu não posso aqui, do lado de cá, onde eu estou agora, eu vou pensar assim, vamos dar um exemplo, vou pensar, rapaz, tem muita gente me ouvindo, vários tipos de pessoas, tem cristão, não cristão, acho que eu não vou tocar nesse assunto não. Aí eu estaria pecando. Eu estaria pecando se eu fizer isso. Sabe por causa de quê? No dia do lançamento das minhas redes sociais e mídias sociais, eu fiz um propósito com Deus. Deus, eu não quero me cadastrar nessa porcaria. Mas já que o Senhor quer que eu me cadastre, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar tudo que o Senhor mandar, tá? Tudo que o Senhor mandar, tá bom, Senhor? Tudinho. E é o que eu tô fazendo. Só que eu sei conscientemente que são diversos tipos de gente que tem aqui. São parentes, são amigos, são conhecidos, são vizinhos. Agora, se eu se preocupar com essas pessoas que estão aqui, eu não vou falar a verdade. Eu vou ficar igual um montão de gente aí, contando historinha. Tem um montão de gente nas redes sociais que fica contando historinha. Nem parece ser crente. Conhece a verdade e não fala a verdade. Meu amigo e minha amiga, não faça isso. As pessoas estão morrendo sem salvação. As pessoas estão morrendo sem salvação. Glórias a Deus. E outra, versículo 6, que eu vou me aprofundar mais ainda aqui, hein? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O número de desviados hoje tem sido muito grande. Sabe por causa de quê? Porque essas pessoas não estão sendo fartas. Não está tendo um alimento sólido. Não está tendo um alimento verdadeiro. A liderança religiosa fica só passando miojo. Toma-lhe miojo. Toma-lhe miojo de frango. Toma-lhe miojo de carne. Toma-lhe miojo de camarão. Alimento pirateado. Alimento falsificado. Só para enganar o estômago espiritual. Aí na hora que vem o primeiro vento, na hora que vem a primeira adversidade, a pessoa não resiste e acaba desviando. Porque não tem estrutura. Não tem consciência de que o mundo é ilusão e fantasia. Viu o amor em tudo quanto é canto. O amor tá na igreja, o amor tá no mundo, o amor tá nos demônios, o amor tá no Satanás, o amor tá na carne. Vamos viralizar as carnes, um com o outro, homem com homem, mulher com mulher, cada um criança com ancião e com animal também, e vê amor em tudo quanto é canto. Mas não entende ou subentende que o pecado aos olhos de Deus impedirá muita gente de herdar o reino dos céus. Precisamos falar a verdade como a verdade é.
Porque senão depois o preço aos olhos de Deus e diante de Deus vai ser muito alto. Glórias a Deus. A Bíblia diz que o que o homem planta vai colher. Se você plantar o engano, você vai colher o engano. Se você plantar mentira, você vai colher mentira. Agora, se você falar a verdade, plantar a verdade, a Bíblia diz: feliz os pés daquele que anuncia as boas novas de salvação. No livro de Provérbios diz assim, ó: aquele que torna o mal por bem, o mal nunca sairá da sua casa. O povo tem fome, não de comida e nem de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. Quantas pessoas se suicidaram em meio ao caos porque não via mais esperança? Se eles estivessem na palavra de Deus, eles iam entender que caminhando no deserto, Deus ia saciar toda a vossa necessidade. Deus me chamou para isso. E mais uma vez eu vou falar: você não é obrigado a me ouvir. Não é obrigado a estar comigo nessa live. Eu não obrigo ninguém a me ouvir. Glórias a Deus. Aqui é para mim falar a verdade. E quando eu me cadastrei nas redes sociais e mídias sociais, eu estou cadastrado em quase 38 redes sociais, foi para falar a verdade. Se fosse para perder tempo, eu não estaria me cadastrado. Glórias a Deus. Estou com um canal no YouTube que tem o nome Gelson Bezerra Oficial. São diversas mensagens que já tem lá, que tudo que eu prego lá na igreja, eu canto, eu gravo e envio para lá. Já está nesse canal no YouTube, com o único compromisso, com a verdade. Toda a verdade não merece jurisprudência e nem processo, porque a verdade é a verdade, a Bíblia diz: nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade. E tudo que eu mostro aqui, irmão, eu provo. Eu já falei. Tudo que eu mostro aqui em pregação, eu provo. Juridicamente, cientificamente e filosoficamente. E meio a esse entendimento, eu comecei a enxergar na Bíblia que a proibição de Deus é Deus preocupado com o ser humano. Todas as proibições que estão aqui na Bíblia é Deus preocupado com o ser humano. Entendeu? Aí eu fui analisar. Poxa, Deus proibiu a bebida. Proibiu por quê? Aí eu fui ver o lado científico, jurídico e filosófico. Meu Deus do céu. Deus está preocupado comigo, com a minha saúde. Porque lá, nos conhecimentos humanos, científico, jurídico e filosófico, vou falar na medicina. A pessoa que bebe vai ter uma cirrose. Já começa por aí. Então você vê que Deus está preocupado com você. Por isso que Deus mandou você parar de beber. Além de confusão e briga dentro de casa. Fora que você pode dormir com alguém, você pensando que é mulher, você tá doidão, e você acordar com um machão do teu lado. Você sabe muito bem, né? Muitos casos já aconteceram assim. Aí você vai nos vícios. Cigarro. A pessoa que fuma, cientificamente, juridicamente, filosoficamente, você vai pegar o quê? Um câncer, um tumor, vai comprometer todo o organismo do teu corpo. Aí mais uma vez eu entendo, Deus proibiu, porque Ele está preocupado com a minha saúde. Muito obrigado, Senhor. As drogas, no entendimento científico, jurídico e filosófico. A pessoa que usa droga vai ficar com alucinações e vai cometer coisas terríveis. Mais uma vez, nas proibições de Deus, Deus está preocupado com a minha saúde. Muito obrigado, Senhor. A prostituição, numa visão lógica, científica, jurídica e filosófica. A pessoa vai pegar uma doença AIDS ou outras doenças sexualmente transmissíveis. Além de, se for casado, ainda vai levar para a mulher para dentro de casa ainda, ou a mulher levar para o marido. Mais uma vez, na proibição, quando Deus proíbe a prostituição, é Deus preocupado com a minha saúde. Muito obrigado, Senhor, você está preocupado com a minha saúde. E tem mais, a prostituição, a Bíblia fala que a prostituição é um demônio que está usando a pessoa na prostituição.
Ih, agora estreitou. Agora estreitou. É um demônio, é um espírito de prostituição. Aí vem o camarada tá ali, nossa, tô usando o perfume mais caro que tem no mercado. A mulherada tá me cercando. Aí não sabe ele que é espírito de prostituição, é pombagira. Pombagira e chucaveira ou tranca-rua. Aí tá lá ele pensando. Que é o perfume. Não sabe ele que é demônios do inferno querendo destruir ele. Ou a mulher, mesma coisa. Um montão de homem tá cercando a mulher, espírito de prostituição. Vamos continuar. As proibições de Deus. É Deus preocupado com a tua saúde. Vamos continuar. A abominação é causar a extinção da raça humana. E é Deus mais uma vez preocupado com o crescimento da raça humana, que deve continuar. Porque só quem deve impedir o crescimento da raça humana é Deus. Porque Deus profetizou lá atrás dizendo: crescei-vos e multiplicai-vos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que o Senhor não quer que o ser humano aborte ou mate o ser humano. Vamos continuar? Imoralidade. Por que Deus proibiu as imoralidades? Porque o imoral acaba cometendo crimes e fazendo coisas horrendas. Então Deus não quer essas coisas. Muito obrigado. Incesto. Por que Deus proibiu o incesto? Irmão, o que é o incesto? Sexo em família, parente. Pai pega a filha, a mãe pega o filho, o tio pega a sobrinha pega o tio, a avó pega o neto, o neto pega a avó e aí vice-versa. Por que Deus proibiu? Porque causa trauma nos seus semelhantes. Muito obrigado, Senhor. O Senhor não quer trauma. Mais uma proibição na Bíblia. Zoofilia. Aqui, pelo amor de Deus, irmão, aqui é que é nojento. O que é zoofilia? Sexo com animais. Por que Deus proibiu o sexo com animais? Está na Bíblia isso. Deus falou que é confusão. A natureza está clamando porque os seus animais estão sendo estrupados. Deus proibiu isso, porque Deus não quer confusão na terra. Muito obrigado, Senhor. As suas proibições é para a ordem e decência no mundo. Por isso, irmãos, irmãs, temos que se orientar pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Não vá na onda do mundo, não. Não vá no engano de Satanás e dos demônios, não. Não vá nos desejos da carne, não. Porque você vai se autodestruir. Auto-se-destruir. Eu tenho falado muito isso, pregado e mostrado a verdade. Graças a Deus que a produção tem me ajudado muito lá na igreja, lá no Ministério da Pregação. Produção, tem me ajudado muito lá. Glórias a Deus. Então, as proibições de Deus, irmão, aqui na Bíblia, é porque Deus está preocupado com a tua saúde, está preocupado com a tua paz, está preocupado com a tua felicidade, não quer que você cause traumas ou tenha traumas, não quer que você pegue uma doença para morrer antes do tempo. Então todas as proibições aqui na Bíblia é o Criador preocupado com você, é Jesus preocupado com você. Irmão, não comecei agora não, irmão. Tô desde 1997 até hoje. E não parei de estudar não, ainda continuo estudando. Buscando conhecimento. A tecnologia avançou, eu fui junto com a tecnologia. Porque você tem que saber no mínimo um pouquinho de informática. Porque senão você fica para trás, irmão. Se eu não soubesse informática, hoje aqui eu estava lascado para fazer a transmissão ao vivo. Eu não sou o expert em informática, mas eu tenho um pouquinho de noção. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Porque você tem que ter no mínimo um pouquinho de conhecimento de informática, para você não ficar para trás. E isso contribuiu para me ajudar no reino dos céus. E o
tenho feito até o dia de hoje. Eu me cadastrei, conforme eu falei aqui no início, eu me cadastrei nas redes sociais, porque Deus colocou no meu coração para se cadastrar nas redes sociais, porque eu não queria. Deus colocou no meu coração para me se cadastrar e Deus falou comigo, meu servo, vidas estão lá, almas preciosas, que são minhas, te colocarei lá. Ainda falei assim com Deus. Falei, Deus, sou burro, não conheço informática, eu sou ignorante, Deus. Aí ele, você vai fazer o curso. Eu vou te colocar no curso. Você vai desenvolver. E eu quero você lá. Você vai fazer o que muitos dos meus servos não vão fazer. Você vai falar o que muitos dos meus não estão falando. Isso Deus falou comigo, irmão. Aí Deus fez eu fazer o curso. Tudo isso aconteceu, eu vi acontecendo. Quando eu concluí que eu estava manejando bem a informática, aí Deus falou comigo, agora vá e se cadastre nas redes sociais e mídias sociais. E troveje a minha palavra lá. Grande vai ser a perseguição, mas eu serei contigo. Os que se levantarem contra ti, eu os derrubarei. Te perseguirão por um caminho, e vão ter que achar 7 caminhos para sumir de diante de ti. Mas a minha palavra tu pregarás lá. E é o que eu tenho feito, irmão, até os dias de hoje. Eu já ouvi cada coisa, irmão. Eu já fui ameaçado também de cada coisa que você não tem nem noção. Você não tem nem noção. Só que eu não me levo por isso, sabe por causa de quê? Eu já me desprendi desse mundo há muito e muito tempo. Eu olho para esse mundo, irmão, como se eu já não tivesse mais aqui. Eu estou sendo sincero. Às vezes as pessoas me julgam segundo a aparência. Eu fico olhando assim para essas pessoas, irmão. E às vezes são pessoas que têm coragem de me combater. Tem coragem de querer se levantar contra mim. Eu fico observando assim, por que eles não pegam essa força toda, essa saúde toda para se levantar contra mim? Por que não combate os demônios? Por que não combate Satanás? Por que não prega contra as trevas? Não tem força para combater as trevas, mas para me combater tem uma força do caramba. Por quê, irmão? Sabe por causa de quê? Porque o demônio que está incomodado com aquilo que eu prego, com aquilo que eu falo, quer tentar me derrubar com certas pessoas. Só que a minha estrutura e a minha vida não está nesse mundo. A minha estrutura e a minha vida está em Deus. E a minha estrutura está na sua palavra. Porque eu acredito na Bíblia toda, do Gênesis até o Apocalipse. E eu tenho procurado despertar o maior número de pessoas possível aqui, irmão. Se eu não estiver mais nessa vida, se eu morrer, eu vou partir com a consciência tranquila que a minha parte eu fiz. Ainda vou chegar diante de Deus e falar, se eu não quis deixar mais tempo lá, eu ia dar mais trabalho para o capeta. Ia colocar o reino dos demônios de cabeça para baixo, como eu tenho feito até o dia de hoje, falando a verdade. Porque o Satanás e os demônios não gostam da verdade. O diabo só gosta da mentira. O diabo gosta da fofoca. O diabo gosta de perseguir quem está certo. Quem está errado é assim, ó. Unha em carne, pai e filho. Jesus falou, vós tem por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Glórias a Deus. Por isso que nós estamos aqui lendo nas bem-aventuranças. Nas bem-aventuranças de Deus, ó. Versículo 7, vamos adiantar. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Esses misericordiosos que a Bíblia diz, é quando você vê o teu próximo indo para o abismo, não é você terminar de derrubar, ou você querer condenar o teu próximo. É você ir lá e ajudar. Ó, não faz isso não, rapaz. Tem um caminho melhor aqui para você. Como um amigo meu,
um amigo, pastor, não vou dizer o nome dele aqui, glórias a Deus. Ele pegou uma situação, com essa situação ele se decepcionou, foi para o mundo, largou a igreja com quase 100 pessoas e começou a mendigar pela rua. Eu nem sabia que ele estava nessa situação. Eu fiquei sabendo depois que 11 e pouca da noite, saindo da igreja para ir para casa, no meio do caminho encontrei ele no meio da rua mendigando, todo sujo. Quando eu vi, eu não acreditei, irmão. Um grande homem de Deus, que orava assim, ó, os capetas manifestavam na mesma hora e expulsavam os demônios. Quando eu vi aquilo, eu não acreditei. Fui conversando, orientando, abracei ele, orei por ele, falei, meu amigo, eu não aceito isso, volta para a igreja, Jesus tem algo melhor para você. Aí ele me contou o fato, o que foi que aconteceu. Falei, mas dá a volta por cima, rapaz, Deus tem coisa melhor para você, não olha para isso, tira o teu coração disso, é o que eu falo aqui, irmão. Aonde tiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. O teu coração não pode estar em neto, não pode estar em filho, não pode estar em mulher, não pode estar em bens, não pode estar em nada nessa vida. O teu coração tem que estar na palavra de Deus. Mas o coração dele estava numa situação que eu não vou falar aqui. E quando ele foi decepcionado, ele não suportou. O coração dele estava ali. Ele desviou, voltou atrás. Ele não deveria ter feito isso. A primeira atitude, porque é correto, isso é jurídico, eu conheço a lei, eu sei. Pegou o fato, pegou a situação, vai processar. Pode ser parente, pode ser quem for. Está aprovada a situação, se processa. Na segunda, entrava com a separação. Na terceira, segue teu caminho que eu vou seguir o meu. Mas eu não vou se destruir por causa de você. Era isso que ele deveria fazer. Mas ele se angustiou, largou a igreja, largou tudo, largou o emprego, foi para o mundo e começou a mendigar. Não valeu a pena, era tudo que o diabo queria. Para poder pegar ele lá fora e destruir ele. E ele morreu agora, ano retrasado, em novembro. Antes da pandemia, não chegou nem a pegar a pandemia. Em novembro ele foi embora, morreu. Valeu a pena? Não valeu a pena. Porque o nosso coração tem que estar aqui, irmão, na palavra de Deus. Tem que estar na palavra do Senhor. Nosso coração. Se o seu coração não estiver na palavra de Deus, o diabo vai te destruir fácil. Entendeu? Por isso que você tem que estar na palavra de Deus. Aí por isso que a Bíblia diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aí o versículo 8 diz, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Meu coração é limpo, irmão. Meu coração é tranquilo. Meu coração está de acordo com a palavra de Deus. Meu coração não está de acordo com o que as pessoas pensam, acham ou me acusam. Eu fico até entristecido com certas pessoas que vêm com acusação leviana. Na hora eu tomo até um impacto. Porque vem da onde a gente menos espera, né? Você não espera de vir daquela situação. Aí acaba acontecendo, você se entristece, porque você tem um coração limpo. Um coração sincero a Deus. Enquanto que quem está errado com certas pessoas não se levanta contra. Enquanto que quem está errado com certas pessoas, apoiando até pecados alheios e adultérios alheios, esfregando na cara da pessoa, a pessoa não tem coragem de se levantar contra. Mas quem está certo e correto e limpo de coração diante de Deus, certas pessoas têm coragem de se levantar. Você fica entristecido no primeiro momento, naquele parque, mas depois você se levanta de novo. Que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Glórias a Deus. E assim nós estamos vendo, porque nosso coração tem que estar na palavra de Deus. Tem que estar na palavra de Deus. Entendeu? Porque estando na palavra de Deus, o resto, ó, não interessa o que venha falar ou dizer de falar. Ah, irmão, estão falando de você. Ah, irmão, estão investindo. Dane-se quem está falando de mim. Que quem está falando de mim não paga minhas contas, não me ajuda com porcaria nenhuma. Quem está falando de mim não arruma emprego para mim, só sabe mentir, inventar e fofocar. É o que eu falei naquela pregação que eu fiz. Fofocologia, profissão do fofoqueiro. Está possuído, contaminado de demônios fofoqueiro. Entendeu? Continuando. Versículo 9. Bem-aventurados pacificadores.
porque eles serão chamados filho de Deus. Sabe o que é isso? Pacificador é você pacificar a situação. Você sabe que o teu irmão ou a tua irmã está inocente na situação, você não tem que botar fogo na lenha. Você, irmão, faz isso não, meu amigo, faz isso não, esse irmão não tem nada a ver com isso não. Tem nada a ver com isso daí não. Porque se você não pacifica aquela situação, a situação pode piorar mais ainda para aquele irmão e para aquela irmã. E eles podem até se prejudicar por tua causa, por causa da tua língua. Que você, em vez de pacificar, você foi aumentar mais ainda, botar lenha na fogueira, porque você quer ver o mal da pessoa. Você é tão endemoniado que você quer ver o mal. Fica fofocando e mentindo e dizendo acerca de pessoas. E hoje a fofoca é online, irmão. A pregação que eu preguei sobre fofocologia, ela tá tão atualizada que eu incluo as redes sociais também. Que as fofocas hoje tá bem qualificada. Agora é fofoca online. Cuidado, hein? Glórias a Deus. Só que se o santo e a santa estiver inocente diante de Deus, e você não pacificar, e ainda acrescentar mais ainda lenha na fogueira, sabe o que vai acontecer? Deus vai proteger o santo e a santa, mas você e o fofoqueiro que tentou destruir aquela vida vai ser destruído, porque a Bíblia diz: com maldição sois amaldiçoado. E o justo e a justa é guardado por Deus. Por isso que eu fico tranquilo, irmão. Quando alguém vem falar de alguém pra mim, eu falei: para com isso, rapaz, deixa a vida da pessoa. Mas tá fazendo isso e aquilo outro. Deixa a pessoa. Uma hora ou outra dessa daí a pessoa vai se levantar, Deus vai fazer a obra. Eu não vou botar lenha na fogueira, não sou maluco. Conheço a Bíblia. Entendeu? Glórias a Deus. Agora, a proteção de Deus sobre os seus escolhidos é tremendo, irmão. A gente só vai na hora certa, ou se alguma coisa tiver de acontecer, é porque Deus permitiu para um aperfeiçoamento diante dele. Entendeu? É o que diz a Bíblia, os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores. Versículo 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Às vezes a perseguição vem de tudo quanto é lado. E às vezes vem até da onde você menos imagina. Só que você não pode dar confiança para isso. É o que eu estava falando bem antes. Você não pode dar confiança para certas perseguição ou perseguição concretizada. Você tem que entregar na mão de Deus, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer a obra. Agora, se a pessoa abrir um processo contra você injustamente, você não vai deixar para lá, você não é maluco. A pessoa abriu um processo contra você injustamente. Você tem o protocolo do processo e a numeração do processo aberto, você vai sim reverter a situação, porque você tem direito a isso, a uma ampla defesa. Você não pode ser acusado e você não se defender. A pessoa que falar qualquer coisa a teu respeito tem que provar aquilo que fala. E diante da lei, se você é processado dentro de alguma coisa, você também tem que recorrer àquela situação. Isso está na justiça, isso é lei. Só que a Bíblia diz, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nessa perseguição que eu estou falando aqui, da justiça, você ser perseguido por causa que você está pregando a verdade. Aí vão inventar de você, vão caluniar, vão falar isso, aquilo, outro. Você não pode dar bola, não pode dar confiança. Porque você não tem nada a ver com aquilo. E outra, não vai tirar satisfação. Entregue na mão de Deus. Teve pessoas que chegou para mim e falou assim: irmão, estão fazendo fofoca de você, rapaz, vai causar vai acabar com o teu ministério. Sabe qual foi a resposta que eu dei? Meu ministério? Vou chegar mais perto para você ouvir. Meu ministério? Meu ministério? Olha a cena agora. Te pedi alguma coisa? Te pedi alguma coisa? Aí Deus vai falar assim: ministério é meu? Aí Deus: e agora? Aí o Criador vai fazer assim, ó: deixa comigo. Eles não estão tocando em você. Está tocando na minha santidade. Isso é Deus falando. Irmão, até hoje, eu sou testemunha viva do que eu vou falar aqui. Até hoje,
todos os levantes contra a minha vida, com calúnia, fofoca, difamação, constrangimento e ameaça, caíram tudo por terra. Não ameacei ninguém, só entreguei na mão de Deus, fui orar e continuei normalmente fazendo a obra de Deus. Caiu tudo por terra, porque a mão de Deus entrou. Pessoas ficaram maluco, perturbado, passaram perrengue, entraram no olho do furacão. Teve outros que vieram até me pedir oração, porque eles ficavam ouvindo vozes. Deixa meu servo em paz. Teve outros que vieram até me pedir oração. Eu não estou na igreja de brincadeira não, irmão. Eu não estou na igreja perdendo tempo. Isso aqui que eu faço aqui, isso aqui não é teatro, não. Eu estou aqui, mas eu estou preocupado com a salvação da alma das pessoas. Então eu preciso e tenho que falar a verdade. Eu estou aqui. Se você pudesse ver o meu coração, você ia ver que o meu coração está preocupado em querer salvar pessoas. Agora eu não posso omitir a verdade, deixar de falar a verdade para aqueles que precisam. Teve uma pessoa que chegou para mim, uma chegou para mim e falou, e a outra veio aqui na porta aqui de casa falar. Você está confundindo as coisas. Rede social não é para isso. Você fica falando aquele negócio lá. Sabe qual foi a resposta que eu dei? Meu amigo, minha amiga, me exclui, me bloqueia, me tira de lá, é fácil, ora, é só você tirar. Você não é obrigado a me ouvir. Você está perdendo tempo vindo falar comigo, ora. Se tem coisa aqui na minha rede social que eu não gosto, pessoas que ficam aqui nas redes sociais mostrando frente e verso, coisa que não é pra mim, eu vou lá e bloqueio. Eu vou criticar a pessoa? Eu vou lá botar comentários alheios? Não, eu vou lá e vou bloquear. Vou excluir, só isso. Eu vou lá bater na porta da pessoa, é perca de tempo, ora. Foi o que eu falei pra ele. Aí o que ele fez? Ou ela fez? Foi pra casa e me excluiu. Só isso, só. Abriu vaga pra mais um. Aí eu ainda botei assim uma mensagem. Ó, demos baixa na carteira, hein? Abriu vaga, hein? Tá dando vaga aqui nas redes sociais. Um monte de solicitação. Aí eu fui ver lá a solicitação lá. Só deu pra mim escolher 3, porque foram 3 que saiu. Aí depois completou 5.000 pessoas de novo. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. É assim. Agora eu vou lá reclamar com a pessoa. Vou lá reclamar o quê, irmão? É perca de tempo. Isso é até falta de sabedoria, isso. Eu ir lá reclamar com a pessoa. É o endereço da pessoa. É a vida pessoal da pessoa. É o entendimento da pessoa que a pessoa quer passar. Entendeu? Agora, o que eu não posso é ficar... Ai, tem muita gente aqui. Será que dá pra falar isso? Será que eu posso falar isso? Então é melhor você excluir a rede social. Se você é cristão, ou se você é cristã, e você tem que ficar pensando para depois falar, porque você não precisa pensar. Se você conhece a verdade, está convicto da verdade que você conhece, você prega, fala e vê. Você prega e anuncia a verdade. Entendeu? Porque é a verdade. A verdade é inquestionável. Até hoje ninguém conseguiu me convencer naquilo que eu prego, que o que eu estou falando é mentira. Sabe por causa de quê? Porque é a verdade. Como combater a verdade com mentira? Diga-me pra mim. Agora, eu já vi um monte de mentiroso aqui. Nas redes sociais e mídias sociais. Falando uma coisa sem pé e sem cabeça. Eu fico olhando assim e falei, meu Deus do céu, que é isso, gente? Ah, meu Deus. Teve um que eu cheguei a ouvir, uma irmã, não vou dizer o nome dela. Não, porque esses pregadores apocalípticos ficam pregando juízo. Deus não é assim. Deus é amor. Deus é misericórdia. Deus é compreensão. Eu falei, meu Deus, que Deus amoroso é esse? Que Deus amoroso é esse, meu Deus do céu? É diferente do que eu conheço na Bíblia. A Bíblia dela é diferente. Será que veio outro Jesus aqui na Terra e eu não percebi? Outro Jesus veio aqui na Terra, eu nem percebi, rapaz. Tem outro evangelho aí. Porque a Bíblia diz que Deus é amor, mas é justiça.
Deus é misericórdia, mas é cobrança. E ao culpado, está escrito, Deus não vai tirar por inocente. Não vai tirar. Entendeu? Outra, a gente tem que falar a verdade. Ah, se eu falar a verdade aqui, todo mundo vai me abandonar. Todo mundo vai me deixar. Meu amigo e minha amiga, se tiver te abandonar, com verdade ou sem verdade, vai te abandonar. Se tiver que te abandonar, com verdade ou sem verdade, vai te abandonar. E eu te mostro aqui inúmeras provas. Glórias a Deus. Tem uma tal igreja aí que houve um escândalo muito grande. Não só essa, mas como outras igrejas. Mas essa agora está notória. O jornalismo só fala sobre isso. Não vou dizer o nome da pessoa, que quando cito o nome da pessoa é processo na hora. A igreja da pessoa ficava assim, ó, quase 10 mil pessoas. Era uma igreja de fogo. Hoje, essa igreja está como sinônimo de piada. Todo mundo fala, agora esta igreja é a igreja da cinza. Não tem mais ninguém. Povo, ó, por causa do escândalo. Só que lá no início, a verdade estava batendo direto. Mas como a fama entrou, é isso que está acontecendo. Quando a pessoa começa a ficar famosa, aí a pessoa fica com medo de falar a verdade ou não quer mais falar a verdade. Essa que é a realidade. Aí eles não falaram mais a verdade, o pecado começou a entrar aqui, entrar ali, entrar lá, entrar cá, veio adultério, veio bebida, veio isso, veio aquilo outro, foi indo, foi entrando. Aí daqui a pouquinho, a mulher começou a descobrir que estava sendo traído, o marido começou a descobrir que a mulher estava sendo traído, e estava um bacanal que só vendo. Daqui a pouquinho veio o escândalo, não estou dizendo o nome de ninguém, hein? Aí daqui a pouquinho veio o escândalo, parou nas mídias, parou nas televisões, e a igreja esvaziou, fechou. É aquilo que era uma glória de fogo, hoje está uma vergonha e só cinza. Fica esse alerta aqui para você. Pela fama que eu tenho hoje, eu poderia ter parado de falar a verdade há muito tempo. Ficar aqui, ó, pulando corda. Só ocultando a verdade. Só que Deus me livre. O tombo é inevitável. Entendeu? Ocultar a verdade. Porque inúmeras são as passagens de Deus condenando aqueles que não estavam honrando mais a sua palavra. A palavra de Deus tem que continuar sendo honrada. E outra, o único que tem que aparecer é Jesus. Não é nós. É Jesus que tem que aparecer, não é nós. Ah, estão falando de mim. Estão falando de mim por causa de você. Ah, você agora é Jesus? Você agora é o Salvador? Sabia que você era o Salvador, não? Ah, vou me ajoelhar. Oh, meu Salvador, oh, minha Salvadora. Eu vou te adorar, então vou te adorar. Que preocupação é essa? Estão falando de você? Tá preocupado porque estão falando de você? Essas pessoas pagam as tuas contas? Irmão, quantas e quantas vezes, irmão, começaram a falar de mim por causa de A, de B e de C? Tu acha que eu fui em cima da pessoa? Eu não fui. Começaram a falar de mim. Vem cá, você tá falando de mim por quê? Ah, porque fulano anda com você e por isso você é a mesma coisa. Eu falei, não tenho culpa. Fulano é crente capenga, eu não posso fazer nada, ora. Essa era a minha resposta. Não, mas você tá vendo, tô junto, não. Às vezes a gente acaba se encontrando na mesma igreja, mas não tem nada a ver comigo, ó. E outra, como eu tô sabendo de sair agora, entendeu? Você tem que cobrar ele, não a mim. Se você foi cobrar ele, ou foi cobrar ela, e ele te xingou, mandou você tomar em tudo quanto é lugar, entendeu? Até no olho da latinha, eu não posso fazer nada. Agora, você não pode me nivelar com essa pessoa. Entendeu? Essa é a minha resposta. Você entendeu? Essa que é a minha resposta. Tem gente que ainda fala assim também.
Pra mim ser crente igual fulano e cicrano, eu prefiro ficar aqui fora. Quer ficar, fique, ora. Salvação individual. Quem tá fazendo coisa errada vai pro inferno, e você, com esse sentimento, vai pro inferno também. Ou você acha que chegando lá diante de Deus, no céu, lá diante, Deus, eu não me salvei por causa de fulano e cicrano. Se fosse pra mim ser crente igual a ele, preferia ficar lá fora no mundo. Aí Deus, parabéns, bonito, bonito. Ele vai pro inferno e você vai também, porque você seguiu ele, não seguiu o que a minha Bíblia diz, que salvação é individual. Cada um vai dar conta de si a Deus, ora. É só isso. Tá pensando que Deus está preocupado com o teu sentimento? Com esse tipo de sentimento? Tá pensando que Deus vai ficar lá em cima? Poxa, queria tanto salvar fulano e cicrano. É tanto salvar, pensando que Deus vai ficar assim? Salvação individual, meu amigo e minha amiga. Cada um vai dar conta de si a Deus. Vamos continuar, versículo 11 e 12 para terminar. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por causa de Jesus. Exaltai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Entendeu? Salvação individual. Salvação individual. Me converti em 1997. De lá pra cá eu vi muita coisa. Vi muita coisa. De lá pra cá eu fui decepcionado por pastores, presbíteros, evangelistas, missionários, por homens e mulheres, dentro da igreja, não foi nem fora, dentro da igreja. Só que uma coisa eu entendi: salvação é individual. Eu não posso voltar atrás por causa de A, de B e de C. E se eu não estiver me dando bem naquela igreja, também não sou nenhum trouxa. Eu saio daquela igreja e vou para outra, ora. Só isso só. Independente do que venham falar. Porque a Bíblia diz: se te perseguirem numa cidade, vá para outra. Agora, o que eu não posso ficar ali é a pessoa jogando letra para mim, jogando letra do altar, falando abobrinha, e eu ali, não, vou sair fora, ora, vou para outro lugar. Não tem só ali. Jesus não está só ali, ou se Jesus ainda estiver ali, né? Ainda tem isso. Glórias a Deus. Por isso que eu estou aí até hoje servindo a Deus. Falam de mim isso, aquilo, outro, irmão. Não dou confiança. Não dou, e também não vou atrás para tirar satisfação. Às vezes vem um ou outro aqui falar comigo. Ó, estão falando isso, aquilo, outro. Acabei de ver no Zap, acabei de ver na internet aqui, ó. Estão falando de você. Poxa, estou feliz. Pelo menos lembraram de mim, nem que seja para falar mal. Tu não vai fazer nada, não? Eu? Deixa eu falar. Quanto mais aumentar meu Ibope, melhor é. Só se aumenta mais o meu Ibope nas redes sociais, deixa eu falar. Quer seja mal, quer seja bem, deixa eu falar. Tô tranquilo. Mas vai acabar com o teu ministério, irmão. Meu ministério? Olha a cena. Te pedi alguma coisa? Aí, Deus. E agora? Não preocupa não, vou agir. É Deus que vai agir, irmão. Os dons e a vocação que nós temos não é nossa, é de Deus. A Bíblia diz que Deus dá sem arrependimento. Então, se não é nosso, e nós só somos administradores, o dono das ferramentas vai cobrar quem está tentando quebrar essas ferramentas. Só isso. Por isso que a Bíblia diz, ó: eu pelejarei por vós e vós calarei. Eu só faço o que a Bíblia diz. Por isso que eu não vou lá tirar satisfação. Eu vou acabar, porque tem gente que faz um show, né, irmão? Tem que fazer um escândalo do caramba. Mas vai acabar com o teu ministério, irmão. Para com isso, vai com esse showzinho. Não se preocupa, não. Daqui a pouquinho a pessoa vai estar na sarjeta. E a pessoa vai ficar, deixa eu falar. Lembrar de mim, vai aumentar meu Ibope, ora. Vai falando de falando pra um. Vai aumentar meu Ibope, que maravilha. Fala mais, ora. Não esquente a
cabeça com o fofoqueiro e com a fofoqueira. Tenha dó deles, sabe por causa de que eles estão possuídos de demônios. Toda pessoa que faz fofoca com a tua vida e com a minha vida está possuído de demônios. Isso está na Bíblia, irmão. Eu provei isso na pregação. Está lá no YouTube, no meu canal no YouTube. O tema da mensagem é fofocologia, profissão do fofoqueiro. Vai lá ver o que eu falo. Comigo essas coisas não colam. Ah, vai destruir teu ministério, irmão. Vai destruir teu ministério, irmão. Faz alguma coisa, irmão. Vai lá tirar essa de você. Ah, para com isso. Isso comigo não cola, amigo. Já viu também aqueles irmãos, aquelas irmãs? Comigo é assim, eu arrumo logo um barraco. Isso é demônio, pô. O demônio tá usando essas pessoas. Tá usando essas pessoas. Eu falo isso sem ter sombra de dúvida nenhuma que essas pessoas estão carregadas de demônios. Essas pessoas que gostam de fofoca. Isso está na pregação. O que eu estou falando aqui está na pregação que está lá no YouTube. Está lá. Que está aqui, ó, no livro de Tiago. Vou te mostrar aqui. É Tiago ou Timóteo? Acho que é Tiago ou Tito. Deixa eu ver aqui. Que fala da pessoa que está possuída. Vou falar só isso aqui, irmão, e vou encerrar, tá? Cadê? Achei, é Tiago. Ó. Tiago, ó. Tiago, capítulo 3, versículo 5. Aqui, ó. Assim também a língua é um pequeno membro. Gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posto entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Viu aqui, né? Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que diz que o fofoqueiro está possuído de demônios. Vem de lá de baixo isso, ó. E é inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Entendeu? Aí na mensagem fofocologia, que está lá no meu canal no YouTube, essa mensagem, glórias a Deus, eu explico tudo isso, irmão, porque aqui não vai dar tempo de falar. Eu venho do Gênesis até o Apocalipse e mostrando os tempos que a fofoca vinha se criando, entendeu? Ela veio de lá do início para cá, ela veio se criando de lá para cá. Isso aí é cobra criada, isso. Entendeu? E o cristão verdadeiro, irmão, e a cristã verdadeira só tem uma ocupação: palavra, oração e obra de Deus. O que passa disso, como a Bíblia diz, é procedência maligna. Ou então, se tem tempo para fofocar da vida dos outros, é falta de trabalho. Se é mulher, vai lavar a louça, vai arrumar a casa. Se é homem, vai virar um concreto, vai arrumar um trabalho. Se tem tempo para fofocar, pode usar essa energia da fofoca para poder trabalhar também. Você entendeu? Isso é falta de trabalho. Se a pessoa tem tempo para fofocar, para falar mentira, é falta de trabalho. Pega uma vassoura aí, vai varrer, vai cuidar do marido, vai fazer uma comida, vai lavar um banheiro, se é mulher. Se é homem, vai virar um concreto, vai arrumar um trabalho, vai arrumar o que fazer, ora. Isso tudo é bíblico. A fofoca é condenável aos olhos de Deus. Porque todo fofoqueiro e fofoqueira está possuído de demônios. Pode falar para qualquer um, que quem quer que seja. Se trazer fofoca para você, ou ficar com fofoca com o teu nome, está possuído de demônios. Entendeu? Glórias a Deus. Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Não perca a segunda live, hein? Essa foi a primeira. A segunda live é 2 horas da tarde. Irmão, a chapa vai esquentar aqui, hein? A giripoca vai piar. A tampa da chaleira vai voar. E o capeta vai quebrar os 2 chifres aqui, o rabo. E os demônios e o inferno vai ficar de cabeça para baixo. 2 horas da tarde estaremos aqui novamente com a live denunciando a obra das trevas.
Glórias a Deus. Até a próxima oportunidade. Quer dizer, até mais tarde, quer dizer, melhor falar assim, né? Até mais tarde, estaremos novamente aqui com o segundo tempo da live, que são 3 horários aqui hoje. Manhã, tarde e noite. Glórias a Deus. Preparar a espada para cortar o chifre do cão. Vou deixar o serrote aqui, a serra, a marreta e o martelo. E nós vamos fazer a obra aqui, a obra de Jesus. Glórias a Deus. Que Deus te abençoe. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser.